Igreja, a presença de Deus é a razão de estarmos aqui. Hoje à tarde, eu vi uma multidão de palmeirenses rumo ao Pacaembu, não sei nem quanto é que foi o jogo. Mas me chamou a atenção a massa, o volume de pessoas unidas por um propósito. Eu não sei quantas pessoas estavam ali, mas me assustou a movimentação. Quantas pessoas juntas em função de um evento. O que me levou a pensar no evento que eu estaria participando dali a algumas horas, esse culto. E o que me levou a pensar, Deus, o que faz com que pessoas também se mobilizem em função de um culto? A resposta é muito fácil. Se não fosse a presença de Deus aqui, você estaria nessa casa hoje? Se não fosse a presença de Deus, será que havia razão ou motivo de estarmos aqui juntos? Se essa fosse uma reunião entre homens, você faria o esforço que fez para estar aqui nesta noite? A presença de Deus funciona como sempre funcionou, como um imã. Onde a presença de Deus está, as pessoas se aglomeram, as pessoas se sentem atraídas. Quando Jesus veio manifestar a presença de Deus, ele era cercado, todas as vezes que abria a boca para pregar a sua palavra, por milhares de pessoas. Ele era seguido de muitas formas, em todas as regiões que visitou, porque a sua presença faz isso com o ser humano. Amém? Só pode haver culto se esse for o ponto de partida. A sede pela presença, pelo conteúdo, pela substância que preenche, que alimenta, que supre, que sustenta o meu coração como material inflamável, a presença do Espírito e sua ação comburente. Aí nós temos a combustão, acontece, é aquele calor, é aquele momento tão especial, resultado de anseio por um contato vivo, resultado de desespero por uma comunicação viva com um Deus vivo. É aquele momento teu, difícil até explicar, colocar em palavras, mas é aquele momento teu, diante do altar, que faz valer tudo. É aquele momento tão especial na presença do Espírito Santo, que te transforma mais do que 10 pregações juntas. É o ramo enxertado na videira e recebendo seiva da videira, vida. Esse é o fim. A comunhão entre a criação e o Criador, entre filho e pai. Diga oi para o seu vizinho. Agora diz assim para ele: é disso que se trata. Um conjunto de regras e doutrinas nunca iriam te trazer a essa casa. Repete para ele: um conjunto de regras nunca farão o que só a presença de Deus faz. Tudo tem a ver com a presença de Deus, tudo depende da presença de Deus. A presença de Deus é o sentido de toda a cerimônia, de todo o ritual, de tudo que se faz em função da sede por ela. A Bíblia dá muitos exemplos do que a presença de Deus faz numa comunidade, numa cidade, numa família, num indivíduo. Há muitos tipos de presença de Deus. A Arca da Aliança era um tipo da presença de Deus, o Sião era um tipo de presença de Deus, e na verdade na Bíblia Sião era o lugar onde a presença de Deus habitava
entre o seu povo, conforme Salmo 76, verso 2, e ela ilustra a causa, efeito desta presença. Só para você ter uma ideia, não precisa abrir nos textos, eu vou correr, mas Salmo 128, 5 fala sobre as bênçãos liberadas para o povo quando a presença de Deus se manifesta. O texto diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Então, da presença de Deus, bênçãos são liberadas. Isaías 2:3 diz: porque de Sião sairá a lei, o que significa dizer que a presença de Deus traz a revelação, traz o conhecimento. Isaías 14:32 diz que o Senhor fundou a Sião e nela encontram refúgio os aflitos de seu povo. Isso aqui é para nós, presença de Deus como refúgio, como esconderijo, como proteção. Isaías 33:24 diz: nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhes-á na sua iniquidade. Então, na presença de Deus, nós encontramos perdão, nós encontramos cura para as nossas enfermidades emocionais, espirituais e físicas também, como vimos aqui. Ainda, Salmo 132, 15-16 diz: abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Isso significa que a presença de Deus traz provisão. Onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus habita, a abundância, a fartura. E ainda, Jeremias 31, 12-13, hão de vir exultar na altura de Sião, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Entenda, onde há a presença de Deus, há liberdade, onde há a presença de Deus, há alegria. Repita: alegria. Então vira de novo para o seu irmão e diz assim para ele, enumerando com os dedos, tá? Diz assim para ele: bênção, revelação, autoridade, proteção, cura, salvação, provisão e alegria. Agora olha bem nos olhos dele e diz assim: o que mais você, ser humano, pode querer nessa vida? Tudo depende da presença de Deus, tudo está na presença de Deus, tudo é resultado da manifestação da presença de Deus. Quem é que sabe que o seu chamado maior é receber e manter a presença de Deus? Mais ou menos? Sem mais ou menos? Às vezes a gente conhece verdades em partes, a gente sabe mais ou menos. Os judeus tinham esse entendimento, eles sabiam que a sua principal missão era receber, era hospedar a presença de Deus, mantendo-a, porque onde a presença de Deus estivesse, ali a terra estaria sendo abençoada. Segundo Samuel 6,11 conta uma história incrível. Davi tinha tanta convicção em relação a esse princípio, que a primeira coisa que ele fez ao assumir o reinado em Israel, foi ir atrás da arca da aliança que representava a presença de Deus. Sua primeira grande ação, seu primeiro ato em seu mandato: vamos buscar a arca da aliança que havia sido perdida pelos filhos de Eli, perdida numa batalha pelos filhos de Eli. Davi monta uma festa para trazer essa arca. Em determinado momento, por eles não estarem exatamente movendo ou conduzindo aquela arca como a palavra de Deus ordenava, uma pessoa acabou morrendo ali, e ela fica por um período de tempo na casa de um homem que morava ali por perto, chamado Obed-edom. Olha o que aconteceu com a vida de um homem que conservou, que preservou, que cuidou,
que manteve a arca de Deus em sua casa por 3 meses. Diz assim o texto: e ficou a arca na casa de Obed-edom 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom, a toda a sua casa e a tudo aquilo que tinha. 3 meses que a arca do Senhor, que a presença de Deus ficou naquela casa, pelo simples fato da presença de Deus ali estar, tudo que ele tinha foi abençoado, toda a sua casa foi abençoado. Então diga para o seu vizinho: tudo tem a ver com a presença de Deus. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 7. Vamos entender melhor essa história. Verso 37. Quem achou diz amém. Diz o texto: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de seu interior. Repete comigo: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão de seu interior. Amados, essa foi uma das declarações de maior impacto no ministério de Jesus Cristo. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Com ela, Jesus rompe com toda a imagem natural que os homens pudessem estar construindo a seu respeito. Com essa declaração, Jesus desfaz toda a chance que os homens tinham de vê-lo como humano. Ele está dizendo aqui, em outras palavras: eu sou a água da vida, eu sou a resposta de Deus para vocês, eu sou o fim de toda busca, eu sou o Messias, eu sou o cumprimento da promessa, eu sou o ungido de Deus, eu sou aqueles que vocês aguardam, eu sou aqueles que vocês esperam. O contexto é importante para entendermos o real significado dessa mensagem. A Bíblia diz, verso 37, que essa declaração foi feita no último dia, o grande dia da festa. Repete: da festa. Que festa era essa? E o que essa festa tem a ver com essa declaração? Qual a implicação dessa declaração no momento em que ela é feita? Estava acontecendo uma festa. Diz para o seu vizinho: Deus é Deus de festa. E essa festa era a festa dos tabernáculos. A intenção de Deus em todas as suas ordenanças, em todo o seu movimento, em toda a sua lei, inclusive no Antigo Testamento, era preparar e formar, por meio de profecias e tipos, o coração do povo, a mente do povo judeus para a vinda do Messias. Então, de muitas maneiras, o povo já estava à espera da manifestação do Filho de Deus. Por tudo aquilo que o Antigo Testamento, por profecias e tipos, trazia, o povo aguardava a manifestação do Messias. Com isso, Deus deixava pistas e sinais. Quando Jesus se manifestasse, eles teriam uma referência. Opa! Olhe para as evidências, ele está cumprindo as profecias feitas, ele está cumprindo tudo aquilo que o Antigo Testamento, que a nossa história tipificou. Ele é o Messias, é a ele que devemos nos render. Essa era a intenção, o coração de Deus. E nós sabemos
que entre tantas ordenanças que tinham essa missão, em Levíticos 23, de 24 a 43, Deus ordena a celebração de uma festa, e essa a festa dos tabernáculos. Se você é um estudante da palavra e deseja se aprofundar, depois você busca ler esse texto em casa, mas agora, sintetizando um pouco a ideia da essência dessa festa, eu te ajudo. A orientação era que o povo deveria sair ao campo e cortar folhagens de palmeiras, ramos frondosos e salgueiros. Saiam ao campo e tragam todo tipo de ramos. Com esses ramos eles deveriam construir cabanas, eles deveriam construir abrigos temporários, eles deveriam construir tabernáculos. Tabernáculo em hebraico, no plural, é o Sukkot, o nome hebraico dessa festa, festa do Sukkot. Eles deveriam festejar por uma semana, e durante uma semana eles estariam regozijando-se diante de Deus. A Bíblia diz, Levítico 23, 7 dias habitareis debaixo de tendas de ramos, para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Então, havia toda uma dramaturgia para o ensinamento. Vocês vão montar essas cabanas, e com isso seus filhos vão saber que lá atrás, quando eu tirei o meu povo da terra do Egito, eles também habitaram em cabanas, e eu pedi ao meu povo para que edificassem um tabernáculo, uma cabana para mim, para que eu pudesse habitar no meio deles. As próximas gerações, com essa festa, vão saber de onde vocês vieram, vão conhecer a sua história e a forma como habitei em vosso meio. Então, ao sair do Egito, rumo à terra prometida, o povo habitou nessas tendas, e Deus traz essa ordenança, Êxodo 25, verso 8, construam para mim esse tabernáculo. Deus habitou nesse tabernáculo, a presença de Deus foi com o povo, com esse tabernáculo, ali a glória se manifestava, ali havia uma coluna de fogo, ali a nuvem de Deus estava sobre o povo, a presença de Deus foi com o povo, porque o povo em obediência construiu essa tenda, e enquanto o povo habitava em tendas, Deus habitou no tabernáculo. A festa celebrava toda a glória de Deus vivendo com o seu povo. Na verdade, o primeiro de outros tabernáculos foi esse de Moisés, e Êxodo 40, 33 a 35 diz que quando ele terminou aquela construção, a glória do Senhor encheu aquela tenda de tal forma, foi um impacto tão tremendo, e Deus habitou no meio de seu povo. Resultado disso, maná, em outras palavras, provisão sobrenatural, roupas e sapatos que não se consumiram, que não escorreram durante toda aquela caminhada, segurança, livramentos, direção, vitória contra os seus inimigos, saúde absoluta. Absurdo, gente, ninguém ficava doente, eles gozavam de uma saúde que só poderia ser proporcionada por Deus, tudo em função de sua presença, ninguém ficou enfermo. A presença de Deus abençoou o povo, a presença de Deus enriqueceu o povo, a simples presença de Deus fez tudo o que o povo precisava para cumprir o seu propósito. Lá na frente nós temos na Bíblia um outro tabernáculo, esse é o tabernáculo de Davi. Na verdade, Davi preparou uma tenda para a arca, ali houve adoração contínua, 24 horas as pessoas adoravam a Deus naquele lugar, naquela tenda, e porque a presença de Deus estava sobre Israel, foi o período em que Israel gozou de maior prosperidade e maior segurança. Na verdade, lá em Abraão, houve uma promessa àquele povo que seria gerado: vocês vão tomar posse de uma terra, eu vou multiplicá-los, vocês serão abençoados. Moisés ouviu que eles estariam numa terra que manava leite e mel, que eles estariam protegidos, só que essa promessa só veio se cumprir aqui
Em Davi, eles só tiveram essa paz, essa segurança e essa vitória, ou as constantes vitórias sobre os seus inimigos, nessa fase onde Davi foi rei e onde Davi construiu esse tabernáculo. Então acredite, há uma associação tremenda entre a presença de Deus, a adoração e as suas bênçãos, e a sua proteção e a sua prosperidade. Jerusalém significa fundamentado em paz. E Davi, depois de todas as guerras que viveu, para alcançar o seu lugar em Cristo, para alcançar o seu lugar determinado por Deus, ele vive nessa fase um período de vitórias sucessivas, ele vive sucesso, ele viveu paz, nada, nenhuma perseguição, nenhuma luta, nenhuma insurreição foi forte o suficiente nessa fase para roubar a paz de Davi. Então ele viveu paz, ele foi riquíssimo, ele foi extremamente próspero, ele ganhou todas as guerras que enfrentou, porque a presença de Deus estava sobre Israel e porque havia adoração 24 horas. Diga amém. O terceiro tabernáculo, claro, depois Deus ordenou que o templo fosse construído, mas falando em tabernáculo, o terceiro tabernáculo foi o próprio Jesus Cristo, porque lá em João, capítulo 1, verso 14, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou, e a tradução literal diz, e habitou num tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória. E o verbo se fez carne e habitou num tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória. Jesus foi esse terceiro tabernáculo. E o que aconteceu quando Jesus se manifestou, ou Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens? Curas, salvação, libertação, transformação, vida, poder, governo, autoridade. Aqueles que tiveram contato com esse Jesus receberam todos os benefícios de sua presença. Isso acontece ainda hoje. Você está aqui porque se deparou com um Cristo vivo, com um Jesus que te supre, com um Jesus que te abençoa, com um Jesus que te protege, com um Jesus que responde às suas orações, com um Jesus vivo. O que te traz a essa casa não é a sede de teoria. Você vem porque você sabe que vai ter um encontro com Jesus Cristo que ressuscitou e está vivo. E você já percebeu, por menores que tenham sido até agora suas experiências com Deus, que o contato com esse Jesus te abençoa de muitas formas. Que o simples contato com a palavra desse Jesus já muda de imediato o seu estado de espírito. Que a presença desse Jesus cura enfermidades. Que a presença desse Jesus na sua vida traz vitória sobre as lutas que você tem que enfrentar. Que a presença desse Jesus na tua casa transforma o teu casamento, transforma a condição da tua família, transforma a tua estrutura familiar. De alguma forma você já percebeu que a arca, que a presença, que esse Jesus em sua vida faz toda a diferença, e isso é verdade. Dê um glória a Deus bem alto e aplauda o Senhor Jesus. Na presença dEle, tudo o que necessitamos. Na presença dEle, a força quando ela nos falta. Na presença dEle, o perdão quando se faz necessário. Na presença dEle, a alegria quando ela nos é roubada pelos homens. Na presença dEle, a força para reagir quando ela também se faz necessária. Tudo o que precisamos está na presença desse Deus. Só que o texto diz que esse era o último dia, diz o verso 37, e no último dia, o grande dia da festa. O que esse último dia tem de tão importante? Todo ano, na festa dos tabernáculos, o sumo sacerdote fazia um ato profético. Ele ia até o poço de Siloé, trazia a água dali e derramava água sobre esse altar. E quando isso acontecia, ele estava apelando a Deus pelas chuvas de outono sobre a terra,
Porque para nós chover ou não chover parece não fazer muita diferença, mas numa agricultura de subsistência, chover ou não chover é o fracasso ou o sucesso da economia. Eles rogavam e apelavam pela chuva sobre a terra, e aquele ato simbolizava também o derramamento do Espírito Santo prometido profeticamente em Joel capítulo 2, verso 28, quando o profeta diz: e nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Eles queriam ver os jovens tendo visões, os velhos sonhando, eles queriam aquele avivamento, eles queriam a presença de Deus manifesta, eles queriam aquela unção. Esse ato profético, esse sacerdote trazendo água e a derramando sobre o altar, era um momento que marcava esse evento todos os dias. Num determinado horário esse ato profético acontecia, por 7 dias. Porém no último dia, o grande dia, esse ato profético se transformava num evento mesmo. O átrio ficava lotado de pessoas que queriam participar daquela cerimônia. O átrio virava a la bomboneira. As pessoas se acotovelavam, se aglomeravam próximos àquele momento para participar de alguma forma daquilo. Eu quero ver essa água sendo derramada, eu quero ver esse ato profético acontecendo. Multidão acompanhando o sacerdote, todos se preparando para aquela grande cerimônia, todos acompanhando aquele ritual. O sacerdote ali do lado do altar, preparando-se também para lançar aquelas águas sobre o altar. De repente uma reverência toma conta do lugar, há um silêncio tremendo, há muito temor, há uma atmosfera de tremor. É o 7º dia, o ato profético será feito, a água será derramada sobre o altar. Isso simboliza o Espírito Santo se derramando, a provisão, as bênçãos. Esse era o cenário. Silêncio, reverência, e de repente se ouve em alta voz uma sentença que dizia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus rompe aquele silêncio fazendo essa afirmação: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todos os presentes, os sacerdotes e os sumos sacerdotes tiveram que escutar essas palavras. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão de seu interior. Meu Deus, você tem ideia do que isso representa? Toda a liderança religiosa presente, clamando pelo derramar do Espírito Santo, clamando por aquelas águas vivas. E no momento de cerimônia, o próprio Cristo se levanta para declarar algo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele estava assim dizendo: eu sou o cumprimento dessa profecia. Todo o poder que vocês esperam ser derramado está presente, está em mim, está sobre a minha vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o que vocês procuram, eu sou o que vocês esperam. Eu sou a resposta para toda tentativa de vocês se achegarem a Deus. Eu sou. Isso é muito forte, amados. Isso é muito forte. Um rito envolvido de tanta cerimônia, de tanta seriedade, algo que representava tanto para aquele povo. E Jesus se levanta para dizer: eu sou o sentido desse rito, eu sou a razão dessa cerimônia. O Deus que habitou na terra, em tendas, na tenda de Moisés, na tenda de Davi, está agora entre vocês. O derramamento do Espírito Santo, a água, está aqui, e aquele que beber terá plenitude, nunca mais terá sede, nunca mais terá falta. Eu sou aqueles que vocês almejam. Diga para o seu vizinho: isso é muito forte. Ele acaba dizendo: águas vivas fluirão do seu interior. Eu sou a água, eu sou o tabernáculo, eu sou o terceiro tabernáculo, a presença de Deus está sobre a minha vida, e aquele que beber da minha água nunca mais terá sede, e
do seu interior essas águas irão fluir como rios. Com isso, Jesus estava dizendo: vocês são o quarto tabernáculo. A missão agora de se transformar em habitação de Deus na terra é de vocês. Atos 15:16 diz: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo. O mesmo Deus que habitou no tabernáculo de Moisés, o mesmo Deus que habitou no tabernáculo de Davi, o mesmo Deus que se manifestou através de Jesus e que trouxe toda a influência e toda a bênção sobre a sociedade, sobre o povo, o mesmo Deus que se manifestou em tabernáculos está dizendo que a partir de Cristo, eu e você somos o tabernáculo. A mesma presença que conduziu o povo naquele deserto, a mesma presença que levou Davi a tantas vitórias, a tanto sucesso, a mesma presença que tornou eficaz o ministério de Jesus, é a presença que está sobre a minha e sobre a sua vida. Agora ela habita em você. O mesmo Deus se manifestou em Jesus, o terceiro tabernáculo, agora se manifesta sobre a igreja, o quarto tabernáculo, eu e você. Aleluia! Oh, te calabassori ohana masobiandanai. Onde houver igreja, a partir de Cristo Jesus, onde houver igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, onde a igreja desenvolver a sua missão, desempenhar o seu papel, ali habitará a glória de Deus. O que aconteceu com a igreja primitiva? A presença de Deus sobre aquela igreja era tão forte, era tão poderosa, que eles realizavam as mesmas coisas que Jesus realizava, coisas iguais ou ainda maiores do que aquelas. A presença de Deus garantiu o sucesso da igreja primitiva, e nada é mais importante para nós hoje do que entendermos a importância da presença de Deus em nosso meio. Nós somos hoje esse tabernáculo. Hoje o lugar que Deus escolheu para morar e habitar é a igreja, e a igreja é constituída de pessoas. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo. Onde houver igreja, onde houver tabernáculos cheios da presença de Deus, ali haverá salvação, ali haverá cura, ali haverá libertação, ali haverá transformação, ali histórias serão mudadas, ali cidades serão mudadas, ali gerações serão transformadas, simplesmente porque a presença de Deus ali está. Aleluia! A festa dos tabernáculos celebra o que os tabernáculos têm em comum. O que os tabernáculos têm em comum? Eles foram construídos em histórias, em momentos diferentes da história, com materiais diferentes, em regiões diferentes. O que esses tabernáculos têm em comum? Todos eles foram cheios da glória. E o que é a glória? Nós falamos muito sobre a glória, nós chamamos pela glória, nós cantamos muito sobre a glória, mas o que é a glória? A glória é a manifestação tangível da presença de Deus. Ué, mas Deus não está presente em todos os lugares? Deus não é onipresente? Sim, há a onipresença de Deus. Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ah, mas Deus não habita no meu coração? Sim,
além de ser onipresença, além de ser capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Deus habita no coração daqueles que nele creem. Mas há a presença manifesta, há um momento em que a glória vem. Isso acontece quando Deus se revela de forma que nós podemos senti-lo fisicamente. Às vezes escutamos a sua voz, às vezes somos tocados por Ele, às vezes a atmosfera ao nosso redor muda, às vezes o ambiente fica denso, mas de alguma forma você sente que a presença de Deus ali está. Às vezes ela vem como um peso, às vezes ela vem como uma eletricidade, você sente aquilo passando pelo seu corpo, mas fisicamente você tem uma evidência, uma realidade. Deus está aqui. Deus está aqui. Quem já sentiu isso? Você é envolvido por um amor, uma coisa que você não consegue explicar, uma coisa que você nunca sentiu, e daqui a pouco você se pega chorando, compulsivamente, sendo você alguém que não chora por nada, e essas lágrimas não param de rolar dos seus olhos, uma coisa que mexe contigo de forma única. Deus se deixa revelar fisicamente, é um calor, é uma coisa que não se explica, mas é aquele momento, Ele é teu, Ele é teu, Ele é teu, é a hora que você aguardava, é a hora que a glória vem, que a presença vem, que tudo muda, aquele problema que parecia que nunca ia ser resolvido, que estava roubando a tua paz, roubando o teu sono, fica tão pequenininho, a tua ansiedade some, os teus medos desaparecem, e você começa a sentir a esperança renascendo, começa a brotar uma alegria que ninguém explica. Não era para você estar alegre em função do que você está vivendo, mas a presença de Deus gera uma alegria inexplicável, e ela começa a te tomar, ela começa a te envolver. Quando você percebe, você está feliz, você está seguro, você está cheio, você está pleno, e aí há mais habilidade para lidar com os problemas. Eles ainda estão lá, mas a presença de Deus fez toda a diferença. É aquele toque, é aquela visitação, é aquele sopro. Ei, kalahana masoi andanai. E quando você percebe, a tua visão mudou, tua visão em relação a você mesmo, a sua vida, a sua família, aquilo que você já dava por perdido, começa a florescer diante dos teus olhos, e você passa a dizer: vale a pena, tudo vale a pena, tudo vai valer a pena, qualquer preço será barato demais, se eu tiver acesso a essa presença todos os dias da minha vida. Por que vocês acham que Davi dizia: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar do planeta? Por que Davi dizia: eu prefiro ficar sentado à porta do templo do que em qualquer outro lugar? Porque ele sabia o que essa presença fazia. É um saber que Deus está ali. Vem um temor, é uma luz, mas há um nível onde essa presença de Deus não é esporádica. É gostoso nós termos visitações assim, mas por que às vezes elas são tão raras? Porque às vezes são tão escassas? Há um nível em que
A presença de Deus é contínua. A presença de Deus vem para habitar. E quando a presença de Deus se manifesta continuamente, nós a chamamos de Shekinah. Vem do hebraico Shakan, que significa habitar. Ela já não mais passa, ela não mais visita, mas ela habita. Ela está sobre você. Ela está sobre a sua casa. Ela está sobre o seu casamento. Ela está sobre o seu ministério. Ela está sobre a sua vida. Ele habita. A presença manifesta, habita. E esse é o desafio que a igreja tem pela frente. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: chega, 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 chega de encontros assim tão distantes uns dos outros. O que eu quero e o que eu tenho para a minha igreja, o que eu quero e o que eu tenho para os meus filhos, o que eu quero e o que eu tenho para os meus tabernáculos é habitação contínua. É habitação contínua, é habitação contínua, é habitação contínua. Esse é o maior desejo do coração de Deus. Quando Jesus passou o bastão, quando o terceiro tabernáculo preparou o quarto, era para que esse quarto tabernáculo tivesse a mesma habitação que o terceiro, o segundo e o primeiro tiveram. Era constante, era vivo, real. No tabernáculo de Davi, salmos eram escritos a qualquer hora do dia. Qualquer um que visitasse aquele tabernáculo em qualquer momento das 24 horas de oração, era tomado pelo Espírito Santo, era envolvido por aquela glória, por aquela nuvem. Oh, qualquer um que entrasse no tabernáculo de Moisés, podia sentir aquela chama, aquela glória, aquele poder. Qualquer sacerdote que uma vez por ano entrasse no Santo dos Santos, ele estaria diante da presença e do poder de Deus. Todos os dias da peregrinação, do êxodo de Israel, a presença de Deus estava na nuvem, estava na coluna de fumaça. É algo muito mais intenso do que tudo aquilo que nós chamamos de avivamento. É algo muito mais intenso do que tudo aquilo que nós vivemos até hoje. E Deus está te perguntando: você está preparado para isso? E Deus está nos perguntando: onde estão os meus tabernáculos? Onde estão aqueles que vão portar a minha glória? Onde a minha presença manifesta vai habitar? Sabe o que vai acontecer quando essa for a nossa realidade? Nós não teremos momentos assim tão pontuais de visitação, mas você vai estar tão cheio da presença de Deus, que nos lugares em que você estiver, as pessoas vão reconhecer Jesus na tua face. Eles vão ter que olhar para você e dizer, como diziam um dos discípulos: eles estiveram com Jesus. Por qualquer lugar onde você passar, a glória de Deus estará sobre a tua vida, e porque a glória de Deus está sobre a tua vida, vai haver curas. Vai haver curas. As pessoas vão te procurar porque querem o Deus que está sobre você. Você vai impor as mãos, você vai profetizar, você vai curar, e através da sua vida haverá cura. Você vai abrir a boca e vai começar a conversar com pessoas, e Deus vai te dar o que aquela pessoa está vivendo naquele momento, e Deus vai te usar em profecia, e Deus vai te usar em mistério. Deus vai te dar palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Haverá um fluir de rios dessa água do seu interior, porque esse é o método, essa é a forma. Esse é o formato, essa é a fórmula. Primeiro você vem, bebe dessa água, encontra essa salvação, encontra a cura, encontra a transformação, e agora, cheio dessa água, cheio dessa presença, você se transforma em alguém que Deus pode usar, porque do seu interior essa água flui.
De transformado você passa a ser agente de transformação. Ei, calabra naso, eshui andlacriba no soya namashai. Ei, oh, e a tua pregação não será mais uma exposição de ideias, de argumentos humanos, mas demonstração de poder do Espírito Santo que está sobre você. Rios de águas vivas fluindo, rios de águas vivas fluindo, rios de águas vivas fluindo. Quando isso acontecer, pastor vai ficar sem ter muito o que fazer, porque as pessoas vão descobrir que aquilo que elas precisam está dentro delas. E quando aquele rio começar a fluir, nós entraremos, eu e você entraremos no maior momento que a igreja na face da terra já viveu, no momento mais especial da igreja na face da terra. Rios de água viva precisam começar a fluir, rios de água viva precisam começar a fluir, rios de água viva precisam começar a fluir. Você veio, você bebeu e agora é a hora da transição. Esse é um tempo de transição. Vem e beba dessa água. Vem e beba dessa água. Ela vai matar a sua sede, mas Deus vai passar a te usar como fonte. Deus te quer com uma habitação contínua de sua glória. À medida que nós nos aproximamos de Jesus, Ele vai liberando a sua vida em nós. E a sua vida em nós. A sua vida em nós. Não tem a ver com você fazer parte de uma igreja. Não tem a ver com você ser membro de um ministério. Não tem a ver com um serviço numa comunidade. Tem a ver com a presença de Deus. Tem a ver com a presença de Jesus. Tem a ver com beber dessa água. À medida que você se aproxima, essa vida é liberada. A festa de tabernáculos para nós hoje é uma lembrança dos grandes feitos de Deus. E sabe por que Deus quer que nós olhemos para o passado? Para que nós não percamos de vista tudo aquilo que Ele já fez por nós. Por pior que esteja a tua situação hoje, não perca de vista tudo aquilo que Deus já fez por você e todas as experiências que Ele já permitiu que você tenha tido até aqui. Isso vai construir a tua fé. Isso vai construir a tua fé. E quando a tua fé acontecer, Deus vai começar a te recordar das promessas que Ele fez em relação ao teu futuro. Quando você olha para trás e permite que sua fé cresça, que Deus ajude a sua fé, então Ele vai trazer à tua mente todas as promessas que Ele fez para o teu futuro, e você vai começar a se lembrar de quem você é para Deus, do tamanho da obra que Ele tem para a tua vida. Não tem a ver com fazer parte de uma igreja, tem a ver com a presença de Deus. Quando você começa a olhar para o seu futuro com fé, Deus vai te dar uma visão, e você vai se conectar com ciclos de bênção e não mais com ciclos de maldição. O mundo vai ter que reconhecer a presença de Deus sobre a vida dele, fez toda a diferença. Tudo mudou, tudo que está ao redor dele mudou, tudo foi transformado. Por onde ele passa, ele deixa marcas. Por onde ele passa, coisas acontecem. Pessoas têm a sua fé despertada. Por onde ele passa, há restauração. A presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus está sobre ti.